E aí, crianças, vamos lá para mais uma aula de ciências. Vamos dar continuidade, né, àquele conteúdo anterior sobre sons. Hoje, a tia Márcia vai explicar para vocês a página 159, 160, tá? Então, vamos ficar de olho aí. Vamos seguir a leitura com a tia Márcia, tá? Página 159. A tia Márcia vai lendo e vai explicando. Podemos notar no nosso dia a dia que conseguimos diferenciar várias propriedades de som. Por exemplo, eu posso saber se um som que eu escuto, né, é um som agudo ou grave, se é um volume que está alto ou baixo, ou se eu estou ouvindo um violão, um piano, uma sanfona, ok? Agora vamos ver essas propriedades do som. São 4. Nós temos aí velocidade, tá? Intensidade, altura e timbre. Vamos primeiro analisar velocidade. Olha o que diz aí. Tia Márcia vai ler e a gente vai explicando. O som, ele pode ir de um ponto a outro, de modos diferentes, dependendo do meio. Esse meio é o ar que está aí na atmosfera. Isso interfere na velocidade do som. Então, gente, tudo depende do ar, tá? Essa primeira propriedade, por exemplo, olha lá, ele pode se propagar com maior ou com menor rapidez, depende do ar, do vento, né? Eu tô aqui, eu gritei, fulana, dependendo do ar que está ali, se o ar, né, estiver forte ou fraco, aí vai depender de como esse som da minha voz vai chegar até aquela outra pessoa e ela vai me ouvir. De uma forma que vai depender da velocidade que vai chegar, né, esse grito que eu joguei, que eu lancei para o ar. Tudo depende do ar, né? Se ele estiver propagando com maior ou com menor rapidez. E depende também do material e do estado físico desse material. No estado sólido, por exemplo, a velocidade do som é maior do que em materiais líquidos ou gasosos. Por que será que isso acontece, crianças? A velocidade do som, ela se propaga com maior velocidade nos sólidos. Olha aqueles dois menininhos, fizeram aquele, né, telefoninho sem fio. Aí eu fico lá, fulano, você tá me ouvindo? Tá vendo que a latinha é sólida? Então, quando há esse, som da minha voz dentro da latinha, fulano, você tá me ouvindo? O som vai chegar com muito mais intensidade, tá? Com muita mais velocidade do que se eu falasse, sem aquele ajuste ali daquela latinha. Interessante, né? Então, crianças, por exemplo, o som se propaga no aço, que é aquela latinha lá, em 6.000 metros por segundo. A velocidade do som depende da temperatura também, viu, crianças? Em média, se considera que ela se propaga a 340 metros por segundo, tá? Então, vamos voltar lá. Olha lá, o som se propaga com maior velocidade na água do que no ar, dentro da água do que no ar. E na terra, né, usando materiais sólidos, ainda fica bem mais alto. Engraçado, né? Então, em substâncias sólidas, o som vai chegar com muito mais velocidade, depois em segundo pela água e por último pelo ar. Agora vamos falar da intensidade do som. Intensidade é o que chamamos de volume do som. Já ouviu falar assim, crianças, abaixa o volume aí do som? Quer dizer, abaixa o volume da voz. Tia, fulano fez isso comigo. Tia, fulano fez isso comigo. Olha a intensidade, olha o volume do som. Muito alto, estridente, diminuiu o volume,
ficou baixinho. Isso é intensidade do ar, né? É a intensidade do som através do ar. Na fala do cotidiano ali, quando falamos em volume, pensamos em som alto ou baixo. Ai, abaixa o som do rádio. Não, aumenta o som do rádio. Tudo isso é intensidade. É o volume do som, alto ou baixo. Mas o ideal a se referir à intensidade do som é utilizar os termos intenso ou menos intenso. Sons intensos são chamados de sons fortes, enquanto sons de baixa intensidade são chamados de sons fracos. Olha aí essa banda de rock. O som de uma apresentação musical costuma ser intenso, porque são vários instrumentos ao mesmo tempo, juntamente com as vozes, né? Uma banda tem vários, né? Vários integrantes da banda. Então, não é um ou dois. Então, já pensou? Todas as vozes, juntamente com todos os instrumentos ali naquele local, e se for um lugar fechado, meu Deus, a intensidade do som vai ser estridente, vai ser gritante no meu ouvido, né? Por isso que a gente tem que cuidar dos nossos ouvidos. A gente não pode deixar que o som agrida os nossos ouvidos, porque podemos perder parte da nossa audição ou até a totalidade da nossa audição. Nós temos que fazer uma higiene dos nossos ouvidos. Quando eu falo higiene, não é de limpeza não, é de ouvir coisas baixas, com velocidade menor, com intensidade, né? Ouvir som baixinho, televisão baixinho. Não quer dizer que um dia ou outro tem uma festa, tudo bem, vamos aumentar um pouquinho o som, mas nada de ficar lá o ouvido perto demais, porque pode prejudicar e muito a sua audição. Certinho? Virem a página. Vamos para uma outra característica do som também, que é a altura. Sons altos são aqueles mais agudos. Sons baixos, por sua vez, são aqueles mais graves, tá? Então, olha o exemplo bem interessante aí. Olha, numa música lírica, a voz mais aguda é a voz feminina, né? É chamada de soprano. Já a voz mais grave é a masculina. Por exemplo, né? A mulher tá lá. Isso é um som grave. Agora, um som agudo, né? Quero dizer. Agora, um som grave. Veja bem, a voz masculina. Vamos entrar aí, né? Ló, 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 ló. Notaram a diferença? Enquanto que a voz feminina é uma voz mais doce, mais suave, ela traz na voz uma doçura. Então, sons agudos. Já o do tenor, que é um cantor lírico masculino, já entra com um som mais agudo. Ele também deu outro exemplo aí. O miado de um gato. Ele é mais alto, porém agudo, né? Viu? Fino. Agora, o rugido de um leão. Nota a diferença? Nota? O agudo do grave? Então, tem que perceber essas duas diferenças aí. Então, isso quer dizer altura, tá? Dos sons baixos e altos. E por último, timbre. O timbre do som é o que nos possibilita distinguir a natureza da sua fonte, tá? Olha o que ele dá de exemplo. Por exemplo, se um som se origina de um violão, de um cachorro latindo ou de uma campainha tocando,
cada emissor tem um timbre diferente. Ding-dong, ding-dong. Agora, a diferença. Olha a diferença. Ó. Ó, do violão. Agora, ding-dong. Totalmente diferente os sons. Não é verdade? Ele também falou aí de um cachorro latindo. Vamos ver? Ding-dong. Campainha. Olha o som que sai do meu violão. E agora, o cão. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Nota a diferença? São timbres diferentes, ok? Por exemplo, o timbre da voz da tia Márcia é uma voz rouca. Eu cresci com essa voz rouca, forte, né? Agora tem pessoas que já têm voz fininha. Oi, tudo bem com vocês? Então vamos começar nessa aula de hoje. Entendeu? A tia Márcia não, tem uma voz rouca, que é a voz, lembra lá, dos tenores? Agudo, né? E não aquela voz fina. Então são timbres diferentes. E as pessoas têm timbres diferentes. Uns falam fininho demais, outros grosso demais, o agudo e o grave. Entenderam? Então são timbres. Ok. Olha só, cada fonte sonora tem um timbre característico. Por isso que muitas vezes um colega da sala fala e você já sabe quem é que está falando. Por exemplo, você sai da sala. A tia Márcia tem muito disso. Eu vou tomar um cafezinho lá na cozinha e quando eu tô subindo as escadas ali, lá da escada, eu sei os alunos que estão conversando. Eu conheço pelo timbre de voz. Eu sei que o fulaninho tem uma voz mais fina, mais grossa, uma voz mais suave, mais sonora, mais grave, mais agudo. E eu consigo, através do som, através do meu ouvido, né? Eu consigo distinguir e eu sei de quem é a voz de cada aluno. Interessante, né? O silêncio completo, no Saiba Mais. O som precisa de um meio material para se propagar, como já vimos na superfície da Terra. Ele se propaga pelo ar, né? Eu já falei, né? Depende do ar. Né? Lá no primeiro exemplo que eu dei velocidade, né? Depende do ar. Se o ar está maior ou com menor rapidez. Isso tudo depende. E aqui fala, e onde não existe o ar? Então, nenhum som é ouvido. Então, criança, se você hoje pegar uma nave espacial e for lá conhecer a Lua, você não vai ouvir som. Tá? Por quê? Porque não existe ar, né? Já viram os astronautas? Tem que levar ar, porque senão, se eles ficarem sem ar, eles morrem lá. Certo? Esse é o caso do espaço fora da Terra. Não existe atmosfera. Lá estão as ondas sonoras, então as ondas sonoras não se propagam, porque para ter som precisa das ondas sonoras, precisa do ar. É o ar que faz todo esse mover, todo esse movimento para chegar até os meus ouvidos. Precisa-se de ar. Olha que interessante, muito interessante, né? Ok, até aí tudo bem? Ótimo! Então, depois eu quero que vocês façam a leitura da página 161, tá? Essa aí eu quero que vocês façam a leitura. João Vitor e Amanda, eu quero que vocês
explique para mim, depois da leitura dessa página, aí, o que vocês entenderam. O que é escutar som alto pode causar perda irreversível do ouvido, da audição. E eu já falei isso naquela aula, a primeira aula sobre energia ao nosso redor. Falei sobre isso aí, tá? Quero saber o que é irreversível. Por que se eu escutar som alto, eu posso ter uma perda irreversível da minha audição? Então, me explica aí o significado da palavra irreversível. Eu quero saber o que significa a palavra otorrinolaringologista. O que significa isso? Quero saber, tá? Eu quero que vocês me expliquem, depois de ler essa página 161, o que vocês entenderam? O que vocês acharam mais importante sobre esse contexto aí? Por que essa criança está sorrindo com um fone no ouvido? Por que será? Então, a falta de cuidados. Que tipo de cuidados são esses? Que se eu não tiver, eu posso perder a minha audição. E pode ser irreversível, tá? Então, me esclareça. Leia e depois faça uma síntese. O que é uma síntese? Um resumo do que você entendeu dessa página e grave um áudio e me mande, tá bom? Não esqueça de procurar o significado dessas duas palavras, irreversível e otorrinolaringologista, ok? Então está aí a aula de hoje. Até mais. Estou aguardando o vídeo de vocês, ou pode ser, se não for vídeo, pode ser áudio mesmo, com a explicação. Vamos lá. Quero ver meus alunos, fera em ciências, para tirar 10 na prova de ciências. Tchau, tchau!